Bom, e Lula examina a possibilidade de tirar do cargo a atual ministra do Esporte, Ana Moser, para dar a pasta ao Centrão. Caso a demissão ocorra, o governo estuda criar uma agência pública vinculada ao Ministério do Esporte para abrigar Ana Moser. Nesta quinta-feira, a ministra afirmou não ter controle sobre sua possível saída. Disse ainda que tem acompanhado pela imprensa as especulações sobre sua demissão, mas que essa é uma questão externa cuja decisão cabe ao presidente da República. São duas questões diferentes, né? Uma externa ao Ministério e outra interna, né? Externamente a gente não tem nenhum controle, né, sobre, e internamente a gente tem que manter nosso trabalho e muito investimento feito no primeiro semestre, que várias questões começam a aparecer, a resultar em ações concretas. Então, enfim, nós temos que cuidar do nosso trabalho internamente e externamente. Vocês que cuidam mais do que a gente até, né? Eu fui convidado pelo presidente Lula em dezembro e estou aqui. E quando ele desconvidar, eu saio. Vou recorrer à Ana. Quais foram as ações concretas aí, Ana, nesses 7 meses de Ana Moser à frente da pasta do Ministério do Esporte? Externamente ou internamente? Olha, até agora eu não vi, né? Não tem nada, absolutamente nada, até porque é impossível realizar qualquer coisa concreta para o esporte em 6 meses. Não existe isso. Esse ministério, Paula, assim como o Ministério da Cultura e outros ministérios, esse ministério é um engodo. E não é porque a Ana Moser está no ministério agora, não. Sempre foi, eu sempre disse isso. Quando o então presidente Michel Temer acabou com esse ministério, muita gente foi me criticar, e agora o seu ministério acabou, e eu falava, amém, amém, ainda demorou para acabar esse ministério, e agora vai mostrar mais uma vez, não passa de um penduricalho de parasita, só isso, não faz nada pelo esporte, com Ana Moser, sem Ana Moser, não faz nada para o esporte. Esse ministério, ele é abastecido apenas como uma moeda de troca política e uma vitrine para eventos esportivos. Só isso. Não faz absolutamente nada. Quem faz alguma coisa para o esporte no Brasil são as secretarias estaduais sérias, porque tem muita secretaria estadual do esporte que também é penduricalho de parasita. Tem que acabar esse ministério, tem que acabar. O tal do pacto federativo no Brasil, ele precisa existir de uma maneira séria, onde a fomentação, o investimento no esporte, na cultura, na própria educação, ele tem que seguir o exemplo dos Estados Unidos. Tudo é feito de maneira local, para que as pessoas, os pais, os atletas, quem de fato banca o político ali, ele possa cobrar. Ele tem o direito e o dever de cobrar ali do lado. Porque se uma verba para o esporte é liberada lá em Brasília, Paula, são tantos degraus até chegar no interior de Minas Gerais, por exemplo, e cada degrau vai molhando a mão de alguém. Todos os atletas sabem disso. Patrocínios são usados para desviar dinheiro. Os atletas, eles são os últimos a ver algum patrocínio de estatal. Os atletas não ganham, às vezes, o contrato que é assinado ali. Ora, nós tivemos na presidência do Banco do Brasil pisolato, né? Quantos contratos ali foram obscuros, né? E que quando chegava lá na ponta final, no atleta, não era o valor que o atleta deveria ganhar. Eu sempre comento aqui, quem sabe um dia nós veremos uma CPI do esporte, do Ministério do Esporte, das ONGs esportivas. Vai ter muita gente de boca aberta com a quantidade de corrupção e os esquemas gigantescos para desviar dinheiro do esporte para esses caciques aí políticos e outros, né? E seus asseclas, como alguns ministros, algumas ministras. E o curioso, para finalizar, Paula, é que tem muita gente que passou pela seleção brasileira de vôlei, que hoje se diz socialista,
mas que na época, quando nós colocamos em votação para dividir a premiação individual, não gostaram da ideia. Pois é, Fabi, o nome de Ana Moser, o cargo de Ana Moser à frente do Ministério do Esporte está na berlinda dessa reforma ministerial para abrir espaço, acomodar aliados do Centrão, e chama atenção que, se acontecer realmente, caso essa demissão da Ana Moser ocorra efetivamente, o governo avalia a possibilidade de criar uma agência pública para abrigar Ana Moser. Quer dizer, além de 37 ministérios, vai fazer mais um puxadinho aí para acomodar a Ana Moser e atender o Centrão. Cada um tem a Ana que merece, eu preciso fazer esse comentário. Mas, falando exatamente disso que você colocou, é impressionante, são 37 ministérios que a gente não consegue nem falar o nome de todos os ministros, porque é impossível, e aí tem essa modalidade de vamos abrir um puxadinho. Na mesma modalidade que tem vamos formar um comitê, uma comissão, parece a União Soviética mesmo. Aí quando a gente fala isso, dá a impressão que a gente é um bando de maluco, mas não, faz parte da história do mundo e recentemente. Então está muito próximo. Estão ajoelhados de fato para essa ideia, né, de que o Estado tem que... Pena que no esporte eles poderiam fazer então isso, né, como fizeram a própria Rússia, a própria União Soviética, que tinha força no esporte, né? A China tem força no esporte porque investe, mas não, nem isso. E aí a gente vê o desapego dessa Ana Moser, que quando é proposto para ela sair do cargo, ela não tem realmente um plano, uma proposta de governo, porque se tivesse, estaria colocado ali no diálogo dela, que ela fala com os jornalistas, olha, quem vier, eu vou passar a minha pasta com isso, com aquilo, com aquilo. Não, ela só está falando do cargo dela e dizendo que por quem ela foi convidada, ela pode ser desconvidada. A importância é só em relação a ela. Então, não é um projeto, não é alguém que está à frente porque tem algo técnico, embora tenha sido uma esportista. Porque cadê os projetos na prática? Aliás, cadê o projeto na prática de qualquer ala desse governo, a não ser as próprias negociações que a gente está vendo, emendas parlamentares a rodo e acomodação agora do Centrão? E aí é essa a grande pergunta. O Brasil viverá uma Berlinda real quando o PP e republicanos embarcar no governo Lula, e tudo indica que sim, né? A gente já está vendo essa acomodação e esses nomes ideológicos vão surgir e a gente vai ficar navegando nesses mares socialistas que não tem nada de novo. Augusto, quero te ouvir, mas só vou pedir para a Ana complementar aqui. É só um gancho rápido que a Fabi disse, né? Que a Ana Moser disse... Bom, o presidente me convidou e agora desconvidou, então se ele desconvidar, tudo bem, eu vou sair. Ora, não gritavam tanto quando esse Ministério do Esporte, esse famigerado Ministério do Esporte, não gritavam tanto que precisava ter alguém do esporte, que precisava ter alguém do esporte. Agora que tem alguém do esporte com uma linha totalmente marxista e controladora, e que eu não acredito que vá fazer nada pelo esporte, porque o ministério em si não é desenhado para fazer nada pelo esporte, agora ela aceita numa boa, ela faz um discurso numa boa, não, se pedir para entregar para o Centrão, eu entrego, mas cadê o discurso do passado? Cadê a luta do passado pelo esporte? Agora simplesmente vai entregar? Aí, como a Fabi disse, vai entregar porque vai ser pendurada em uma secretaria qualquer aí, mais uma secretaria e com o nosso dinheiro. Augusto. Aproveito para dar agora, né? Um beijo, boa noite aí para Paula, para Fabi, e bem-vinda sempre, meu querido Costa, minha parceira Ana. Então é o seguinte, a Ana sabe mais que ninguém que o Brasil nunca teve, nem terá, se depender dessa gente, uma política esportiva mínima. Você quer se apoiar em clubes, você quer se apoiar em escolas, você quer se apoiar em governo, alguma. Né? O Brasil não tem nenhuma, nunca teve, e nem está interessado em ter. Eu nem sei se... Aqui se escolhe alguém porque... Para o Ministério do Esporte é o seguinte, ou porque pratica algum esporte, ou praticou, ou porque é do PCdoB, né? Que é o dono do pedaço, é ali que ele rouba, com programas que não tem começo, meio nem fim, não levam a nada. Orlando Silva foi ministro do esporte,
De repente ele é um sujeito capaz de repetir a frase daquelas milionárias das crônicas do Nelson Rodrigues quando iam conhecer o Maracanã. Quem é a bola? Quem é a bola? Eu não sei se ele sabe algum esporte, minimamente, não precisa ser craque como a Ana, basta saber o que é um jogo. Ele sabe. Imagina montando uma delegação olímpica, ele sabe lá o que é badminton. Imagina, esse cara não sabe direito, não frequenta campo de futebol, porque as reuniões feitas por comunistas ocorrem aos domingos, né? Sempre. Eles gostam disso. Até nisso o comunista brasileiro é mais maluco que os outros. Agora, a montagem do governo Lula é que mostra a irresponsabilidade de quem vota em candidato assim. Ele criou 37 ministérios supostamente para montar uma máquina administrativa mais eficiente. Pois bem, ele entrega um ministério para um partido sem que ninguém descubra por quê. Além da verba, né? O tamanho da verba. Assim, isso aqui vai para tal partido do Centrão. E tá bom, já é um mistério a escolha do partido. Mais misteriosa ainda é a escolha do indicado. Que critérios usa o tal partido integrante do Centrão? Vai dizer, é fulano, deputado pela Paraíba. Quais são os critérios? E aí o pessoal começa a escrever que não, o Lula está cuidando bem do ciclo olímpico, disso, daquilo, é uma brincadeira com o dinheiro dos outros que se transforma em crime. Em crime. O Lula criou 37 ministérios para, com o nosso dinheiro, se eternizar aí no poder. Ele não sabe escolher nada, ele não tem critério para escolher coisa alguma. Até a primeira-dama.